Olá, seja bem-vindo ao nosso Cine Terapia, aquele momento de acessar o inconsciente, fazer terapia através dos filmes. Por que acessar o inconsciente? Porque muitas vezes a gente se vê no filme, ou às vezes algo toca o nosso coração que a gente nem sabe de onde vem. E esse filme A Donzela, ele é perfeito para a gente falar da trajetória do feminino, da evolução do feminino, né? Que eu costumo trazer aqui para vocês, a donzela, a guerreira, a rainha. E nesse filme nós vamos vendo a nossa heroína, né? A Elodie, vivendo os 3 estágios da maturação dessa psique, tá? Então nós temos ali no início do filme uma moça virgem, donzela, pura, que acredita que precisa se sacrificar por um bem maior, se sacrificar pela sua família, se sacrificar pelo seu pai. Como todo não, né? Mas como grande parte dos contos de fadas, a mãe boa morreu e ficou o quê? A madrasta, da qual ela não tem relacionamento, da qual ela não tem amizade, onde ela não tem conversas profundas, né? Eu até separei aqui para falar para vocês, nós temos a Branca de Neve, nós temos a Bela Adormecida, nós temos a Cinderela. Se você começar a Bela e a Fera, se você começar a perceber, você vai entender que a ferida do feminino começa com a ruptura com a mãe. E muitas vezes este olhar de olhar para a mãe e ver nela uma madrasta, e ver nela uma bruxa malvada, não é verdade? Então, a donzela é quem? É essa parte que se sacrifica pelo bem de todos, que vive com essa madrasta, que tem uma relação muitas vezes ruim dentro de casa, né? Agora já saindo ali do filme, mas que acredita que a solução está onde? No príncipe encantado, mulher. Que acredita que a solução está no casamento. Que quando eu casar eu vou solucionar todos esses problemas. E é assim que a Elodie vai se casar, na busca desse salvador, tá? Então ela vai lá e conhece o Harry, né? Então você vê que ela conhece ele, vai para aquele reino, se encanta por tanta beleza, se encanta por uma ilusão, se encanta por tudo isso, e ela até começa a gostar dele, né? Os dois têm ali uma conversa, e ela fala dos seus sonhos, os sonhos de viajar, e ele fica, a gente vai viajar, a gente vai conhecer, quem sabe, né? Em nenhum momento ele é verdadeiro com ela. Então, quantas mulheres entram em um casamento cheio de ilusões e o cara acaba falando o que ela quer ouvir, né? E ela tem uma sogra que é a sogra, meu Deus. Normalmente, quem tem muitos problemas com a sua mãe, quando entra num casamento, ela acaba tendo a sogra, como é o caso da nossa sogra desse filme. Então, o feminino, ele se sacrifica, né? Se sacrifica para ir para esse mundo, para salvar o outro. E o que o pai dela faz? Vende ela, tá? Mas depois ele se arrepende. A gente vai falar sobre isso mais na frente, né? O Harry, ele é um homem sem opinião. Ele é um príncipe, mas quem domina ele, quem controla ele é a mãe. Ou seja, ele é um homem no feminino, controlado pelo feminino. O rei também é anulado. Uma coisa que tem nos mostrado muito ultimamente, que os homens são fracos, que os homens não têm força, que os homens não têm posicionamento. Isso é algo que vem sendo trabalhado para que a gente acredite cada vez mais nisso. E aí quando ela se casa, né, a madrasta vem e fala para ela, olha, não casa, não faz isso, eu tô com um sentimento, olha, por favor, não sei. Quantas vezes uma mulher vai se casar e alguém vem e alerta ela, olha, você vai cair no buraco, minha filha, olha, esse negócio aí vai dar ruim, mas ela tá tão iludida, ela tá tão nessa ilusão, não, eu vou me salvar, vou sair disso aqui, ele é meu salvador, ele é meu príncipe encantado, e aí ela se casa, né? A rainha é muito clara nos objetivos dela, tá? Ela tem mão de ferro e ela segue o quê?
pagando as dívidas dos teus ancestrais. Vamos sacrificar o feminino. O feminino é sacrificado. Isso é algo que está no nosso inconsciente e que vem sendo há muito tempo sacrificado, tá? É a mulher que se sacrifica, é a mulher que se deixa de lado, é a mulher que prioriza tudo, a casa, o trabalho, ela chega do trabalho. Então, quem se sacrifica? A mulher, tá bom? E aí, o que ela fala? Ela vai continuando essa coisa de que é a mulher que se sacrifica, tá? Aí a sogra dela fala pra ela, quando ela casa e vai lá para aquele penhasco, diz pra ela assim, ó, essa noite você entrará para a história de várias ancestrais, um legado de honra e dever. Dever o quê? De se sacrificar pelo homem, se sacrificar pelo marido, se sacrificar pelo masculino. Por isso que cada vez mais as mulheres não querem casar, porque elas olham para o casamento como um lugar de dor, um lugar de sacrifício. É isso que vem sendo passado para nós há muitas gerações. E é muito natural que muitas vezes a sogra fala assim, ela não cuida bem do meu filho, ela é uma, sabe? O quanto nós mulheres, outra coisa que eu quero trazer aqui pra vocês, é que quem fere o feminino é a mulher. É a sogra que sacrifica as mulheres, tá? Mas o pai dela vendeu, tá? Porque na nossa cultura, quem se sacrifica é o feminino. Inclusive, a mulher se sacrifica para vencer no mundo masculino. A mulher acaba se tornando masculina e se tornando igual aos homens, porque ela acha que o feminino não tem valor, tá? Mas vamos voltar aqui pro filme, né? Então, após a cerimônia, o Harry joga ela no buraco com a fera. Até, ó, eu vim aqui de fera, deixa eu mostrar pra vocês a minha blusa. Estou aqui de fera, porque a Elodie vai precisar lidar com a fera. Ele jogou literalmente ela ali? Não, eu quero que você imagine que uma mulher, quando se casa, ela entra naquela ilusão, naquele sonho de que agora ela vai ser feliz, vai ser amada, vai ser cuidada, vai ser protegida. Ai, vou viajar o mundo e aquele coisa de casamento de Doriana. Acontece isso? Nananina, não. Quando a mulher casa, ela vai acessar, ela entra dentro dela em um território novo, numa ideia de que acontece tudo diferente daquilo que ela sempre sonhou, que ela esperou e que ela idealizou. Coisa típica de uma mulher com seu feminino ferido. Então ela entra naquele buraco interno emocional, aquele buraco sem fundo, aquele vazio, aquela angústia, onde? Dentro dela. E dentro dela se passa assim, existe uma fera, cheia de raiva, cheia de ressentimento, cheia de dor, que quer o quê? Quer matá-la. Então, quantas vezes a mulher está dentro de um casamento e dentro dela arde de raiva, de ressentimento, esse homem inútil que não faz nada que presta, aquela raiva. Então, eu quero que você imagine que a Elodie está lidando com tudo isso internamente, com toda essa raiva ancestral. Porque o que acontece quando ela cai no buraco? O dragão, né? O dragão fêmea, que eu vou chamar aqui de fera, quer o quê? Quer destruí-la, quer matá-la, quer acabar com ela. E a donzela, no primeiro momento, como ele diz, nossa, você está persistindo, a outra desistiu rapidinho. Por quê? Porque a donzela desiste. A donzela é aquela que aceita um casamento ruim, um casamento tóxico, um casamento abusivo. A donzela desiste. Então, a que caiu anteriormente era o quê? A donzela. Ela não evoluiu, ela não passou para o próximo nível. E ela se entregou e morreu. Quantas mulheres passam a sua vida num piloto automático de insatisfação e tal, e ali naquela cabeça baixa, aceitando, tolerando. A Elodie cai naquele buraco e acessa a dor de todas as mulheres que vieram antes dela, as dores de todas as mulheres sacrificadas, de todas as mulheres que morreram nesse percurso. Mas também essas mulheres deixaram para ela um caminho de sabedoria. Quando as mulheres acessam as suas dores ancestrais, das suas ancestrais, das que vieram antes, é só você olhar para a sua família. Qual é a história do casamento das mulheres? Quais são as dores? Cuidado com os homens não prestam, homem é perigoso. Então a gente já entra num casamento cheio de medo. Então quando a Elodie cai ali naquele buraco emocional, ela vai acessar toda essa dor, todo esse sentimento, tudo isso que ela precisa lidar, tá? Então é como quando você se casa, quando você entra num relacionamento, você começa a lidar com os teus sentimentos
e com os sentimentos das mulheres que vieram antes de você. Por isso é tão natural que numa reunião de mulheres, as mulheres sentam para falar mal dos teus maridos. É estranho quando a mulher é casada e feliz. O passatempo é depreciar o masculino, é falar mal, o quanto o homem faz mal, o quanto... Então as mulheres liberam essa fera dentro delas que estão com o quê? Com sede de vingança, ok? Então é com isso que ela precisa lutar. E ela transita dessa donzela, príncipe, para quem? Para a nossa heroína. Por quê? Porque é dentro da gente que vai acontecendo essa transição emocional. E ela começa, quando ela cai ali dentro, né? Ela acessa essa dor de morte do feminino, um desespero e luta. Da ilusão, a dor, a raiva, a injustiça, a indignação. Eu sou o sacrifício. Eu me casei e agora eu sou a sacrificada. Eu sou anulada. Eu sou a que deixo de existir. Tá bom? Então ela se sente enganada, porque ela lembra do príncipe prometendo para ela viagens e tal. Então em alguns momentos a gente vê ela acessando a mãe dentro dela. Mãe, me dá força. Mãe, acessando o feminino dentro dela, essa sabedoria, tá? Então ela tá o quê? Dentro dessa caverna de dor e medo. E ela precisa amadurecer e lidar com o seu sentir, lutar por si mesma, porque até então ela estava lutando pelos outros, para salvar o reino dos outros, para salvar o seu pai. Então ela precisa lutar com essa fera para se salvar, não para salvar os outros, tá? Ela precisa vencer tudo isso, encontrar a sua própria força, reconhecer tudo o que veio antes, reconhecer toda essa dor que ela vem carregando e acessando. Então ela precisa também acessar a sabedoria ancestral feminina, das mulheres que vieram antes dela, que deixaram pistas, porque quando a mulher silencia, entra em contato com o teu feminino, não é só dor que ela acessa a sabedoria. Então, primeiro estágio, a donzela, a que se sacrifica, a que desiste de si. Segundo estágio, a guerreira, luta, força, desafio, superação e raiva. Ela se enche de toda essa raiva e diz: eu vou lutar, eu vou salvar, eu vou superar. Essa é a guerreira. A questão é que muitas mulheres estão presas nesse arquétipo, no primeiro arquétipo da donzela e no segundo arquétipo da guerreira, dessa mulher que está na luta, no ódio, na raiva, movida por destruição, movida por sobrevivência, ok? Aí o pai dela se arrepende, volta, e aí ela já não quer mais salvar o pai. Não é que ela não ame o pai, não é que ela não ache que ele é importante, é simplesmente tipo assim, não é minha função te salvar. Não é minha função, você tem a sua vida, você tem a sua história, você tem o seu destino. E ela sente uma dor profunda com a morte desse pai, mas não cabe a ela, ok? Então a cura começa quando essa pessoa começa a olhar e fala, não é minha função sair por aí guerreando a guerra dos outros, salvando os outros, ok? Então ela está presa dentro dessa caverna, dentro desse labirinto, e ela precisa de quê? De luz, de colocar luz para lidar, né, com todas essas mentiras que foram construídas uma vida inteira. Uma mentira que ela muitas vezes conta para si mesma. Então a verdade liberta. Uma das ancestrais ali aparece, uma das mulheres que vieram antes dela aparece e fala assim, é mentira. O que é mentira? É mentira a história que contaram para a fera, tá? Fugir não resolve. Viver na fuga. É preciso parar e olhar para a dor. Olhar para dentro da fera que habita em nós. E aí eu separei aqui para você que o dragão ali está representando, né? Todo esse feminino ferido, toda essa dor. E é o quê? É um dragão fêmea, né, rancorosa, que quer vingança, raiva pela dor que sofreu, por terem matado os filhotes dela, por terem matado os teus sonhos, por terem matado os seus direitos, por terem matado tudo. E ela tá cheia de raiva, eu agora vou sacrificar, tá? E o que o dragão simboliza? Mal, terror, mas também simboliza a proteção aos tesouros, o poder, a sabedoria, a proteção, a cura, simboliza a força da natureza, os 4 elementos. Ou seja, curando esta fera, curando toda essa dor, curando tudo isso, o que ela tem? Ela tem beleza,
ela tem força, sabedoria, e ela vai para onde? Ela vai para a rainha. Ela sai dali daquela caverna, ela se salva, mas ela acaba voltando pela irmã. Mas ela não volta mais na guerreira, ela já volta na parte estratégica. Como que eu vou fazer? Como que eu vou descortinar tudo isso? Como eu vou solucionar isso daqui? Eu vou me posicionar. E ela se posiciona com o dragão, né? A dragão fêmea, a fera, e fala, não, a gente precisa encarar a verdade. Essa é a verdade. Entende? Então, quando ela sai também dessa guerreira, de querer salvar tudo e todos, ela vai para um estágio de evolução, o estágio da rainha, onde ela sai desse buraco e olha para o seu marido, e olha para a sua sogra, e se posiciona. Ali terminou com a morte deles, né? Mas pode ser que simbolize o final de uma relação, que simbolize a separação, ou que simbolize a partir de hoje você não fala mais assim comigo, eu tenho valor, eu sei o meu valor, eu não tô aqui para salvar ninguém, não tô aqui para embater com ninguém, não tô aqui para guerrear a guerra de ninguém. E ela sai dali uma rainha, na sua liberdade emocional, tá bom? Então ela fala para dragoa lá, né, para o dragão fêmea, que ela fala assim, olha, basta de sacrifício, já sofremos demais com tanta mentira. Houve uma tragédia, mas esse destino pode ser mudado. Não preciso morrer sozinha. Aí a fera fala para que vai matá-la. Ela fala assim, não, eu não estou sozinha. Eu tenho um exército comigo. Cada mulher inocente que teve a vida roubada, tá? Então, quantas mulheres existem em você, a história delas? Você não está sozinha. Existe muita mulher aí com você que te constitui cada célula do seu corpo. Você não está sozinha. Você tem esse exército dentro de você, de sabedoria, de força. É só você acessar. É só você estar em paz com o seu feminino, tá? Então aí a Elodie para de receber ordens e ela toma conta da vida dela. E ela sai e troca de roupa, sai tanto da donzela quanto da guerreira e veste uma roupa linda. E ela vai reinar sobre a sua própria vida, sobre a sua própria história, sabendo o que ela de fato quer, não recebendo ordens dos outros, não guerreando a guerra dos outros, mas vivendo a sua própria vida e história. Espero que você tenha gostado dessa análise e espero que você decida transicionar de guerreira a rainha, ou de donzela, guerreira e rainha, enfim, chega disso, né? Então já curte, já compartilha e até o nosso próximo encontro.